Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Conversaremos hoje sobre essa sociedade líquida retratada nas obras de Zygmunt Bauman, um grande sociólogo com mais de 90 anos, lúcido, que tem trazido, através de suas obras, o seu pensamento que explica, em grande parte, o comportamento desta sociedade pós-moderna. Para discutir sobre isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor e filósofo Jorge Antônio Vieira, professor doutor em filosofia moderna, porque o nosso empresário, o nosso trabalhador, o nosso pai, tem convivido e muitas vezes não compreendido o que está acontecendo no nosso entorno. Inclusive, recentemente, com essa nova moda de caçar Pokémon. Então você olha, caçar Pokémon era algo inimaginável nos nossos tempos de jovens, de crianças. Mas a gente precisa compreender que estamos vivenciando esse mundo retratado por Bauman como líquido. Eu, primeiramente, agradeço a sua presença aqui conosco, professora, e já transfiro para você a responsabilidade de melhor nos explicar, para a gente melhor compreender essa sociedade líquida retratada por Bauman. Quais as ligações entre o ato de comprar, consumir, essa questão de fantasia, desejo, de satisfação que mudou? Antes a gente se preocupava em satisfazer o cliente, agora a preocupação é criar novas necessidades, quer dizer, as empresas buscam não mais simplesmente satisfazer, mas criar novas necessidades. Então, o que o senhor nos traz como filósofo para melhor a gente compreender essa sociedade? Olá, Claudemir, obrigado pelo convite, agradeço. E é um prazer conversar sobre essas ideias do Bauman, porque realmente nos ajuda a entender um pouco mais em que mundo, em que era nós estamos vivendo. Esse sociólogo, ele cria essa ideia dele de era líquida, o mundo, modernidade ou contemporaneidade líquida, a partir de um processo produtivo do próprio capitalismo. As indústrias, o processo de fabricação, um produto é criado não para durar muito tempo, para ter uma duração estável, né? Ele é criado, mas logo ele é suplantado por um modelo superior a ele ou informado como superior a ele. Então é uma indústria muito, assim como a moda, praticamente, né? Mas um exemplo que eu tenho é da tecnologia, né? Por exemplo, celulares, computadores. Então, o capitalismo vive desse processo de inovar sempre e suplantar o que estava anterior. Então, o processo do capitalismo, já ali na sua formação no século XIX e durante o século XX, ele tem, na sua essência, revolução. Ele é revolucionário. Na produção então você, por exemplo, do industrial ou empreendedor, que ele tem um produto, ele não vai ficar na mesma forma do produto 30 anos. Porque se ele ficar, ele vai ficar suplantado. Então, esse processo revolucionário do capitalismo, na produção de bens, em que um bem é produzido, mas a seguir um outro, se não ele, o concorrente dele, vai lançar no mercado para as pessoas um produto que suplanta, que revoluciona, essa lógica de tudo pode ser mudado, porque o capitalismo ele mostra isso, tudo pode ser descartado e virar um outro melhor. E é esse melhor que eu quero que você compre. Então, essa filosofia revolucionária do capitalismo, de progresso, entende? Isso foi criando ao longo dos tempos, e principalmente após a guerra, no século XX, e no final do século XX, com o avanço da tecnologia da informática, as redes sociais, não é? A popularização dos meios de comunicação, da TV, por exemplo, isso popularizou-se, né, essa filosofia capitalista do progresso e da metamorfose, de que os bens, os produtos, o mundo do jeito que está não está bom, tem que ser melhor do jeito que está. Então, isso que é acreditado até agora pode ser mudado. Isso gerou nas pessoas essa percepção de que, então,
a vida é isso. A vida não é uma coisa só. A vida não é sólida, né? O sólido, ele não é uma coisa assim tão fácil de ser mudada, exige um certo esforço. Então, mas a percepção maior é essa, de que as coisas podem ser mudadas. Como é que entra o desejo humano? Isso entra em cheio com o nosso desejo e as nossas vontades. As nossas vontades não são duradouras, raras são aquelas vontades que duram muito. A gente compra uma bicicleta hoje, amanhã a gente ou quer uma bicicleta melhor, ou não quer mais essa bicicleta, ou quer uma outra coisa. O mecanismo, o processo do desejo humano é sempre substituir, quer dizer, nós não estamos satisfeitos com, né, o processo de vida humana não é tanto de satisfação, mas de buscar. Então juntou essas duas sensações de que o nosso desejo, ele é extremamente mutável, porque ele muda muito, as nossas vontades vão mudando. Isso coincide justamente com essa lógica de produção do capitalismo, né? Tá vendo? Você quer coisas sempre novas, diferentes. Eu estou te ofertando coisas sempre novas, né? E isso gera, então, uma percepção de que tudo pode ser mudado e tudo pode ser suplantado por algo diferente. O mundo, a vida, as coisas, o jeito que chegaram até mim, não precisa ser desse jeito. Pode se mudar. Isso o Bauman pontua como um ponto positivo aqui dessa lógica de produção do capitalismo, sabe? Ele retrata muito bem isso na obra dele, O Mal-Estar da Exato. Pós-Modernidade. Então, o fato dele falar e cunhar o termo de mundo líquido, é porque o líquido não fica na mesma forma o tempo inteiro. Ele vai se adaptando, vai se moldando às transformações. Exatamente. A metáfora, o líquido é justamente para dizer isso, né? Aquelas formas fixas do certo, do errado, aqueles padrões de vida, de sexualidade, de religião, de comportamentos que ainda subsistem, mas há uma percepção de que eles podem ser mudados e eles estão mudados. Os modos de vida hoje são extremamente líquidos, no sentido de que eles podem adquirir as formas mais diversas do que era na época dos nossos avós ou de épocas mais anteriores. As percepções que se tem hoje é de que a vida não tem forma. O modo como você vive a tua vida não tem forma. Quando tratamos do mundo líquido, de imediato vem a ideia do individualismo. Quer dizer, percebemos então um indivíduo cada vez menos conectado com o outro e mais conectado com o mundo. Seria isso, professor? Pois é, professor Claudemir. O Bauman, ele tem uma reflexão muito interessante nesse ponto, por dizer que na era líquida, nessa sociedade líquida, os relacionamentos também são líquidos e como tudo está em transformação, tudo está em metamorfose, a sensação que se tem é de que o outro é um perigo e se apega aos valores próprios, às vontades próprias. Então, o individualismo significa onde que o sujeito vai se apegar? Nele mesmo. Então, se existem essas transformações, o outro também pode mudar de ideia, né? As coisas estão mudando, a minha vida está mudando também, porque aquilo que eu achava que era o certo ou errado, outras pessoas estão vivendo e mostrando, e são felizes vivendo daquela forma. Entenderam? Então, o sujeito acaba se confrontando com as outras pessoas diferentes do modo de vida dela e o resultado é um isolamento. Então, nessa era da transformação e das metamorfoses, o outro representa um perigo. E essa percepção vem justamente de uma obra dele, que ele escreve chamada, o nome do livro é O Medo Líquido. Ele interpreta nessa obra a insegurança generalizada que as pessoas têm. Que quando o indivíduo, a única tábua de salvação dele é ele mesmo, ele perde a sensação de segurança coletiva, pública. Então, é um momento em que o sujeito ele tem medo e além desse medo existir, como assim, o medo na verdade é um medo de ficar para trás, ficar fora de moda, ser desatualizado, porque como que o outro vai me olhar se eu não estou atualizado, quer dizer, entenderam? Se eu estou com o meu celular de 10 anos atrás, o mesmo celular de 10, não vou exagerar, mas assim, um celular de 4 anos atrás é um celular tecnologicamente muito interessante, né? Mas se eu apresento para hoje um celular
de 4 anos atrás, o outro vai olhar para mim e vai dizer o que de mim? Ele vai olhar o meu celular como defasado, ficou para trás. Significa que você é uma pessoa que está para trás, você está atrás, não está acompanhando esse mundo. Então, o outro começa a ser um perigo e começa a ser afastado. Então, esse autocentramento que o senhor disse é muito evidente, na verdade, né? Esse isolamento. Você pode sair da tua casa para jogar, mas você continua jogando sozinho. Jogando, na verdade, eu acho interessante a metáfora do nome do jogo, né? É caçar. Todo mundo é um caçador. E a filosofia do caçador é diferente, porque a filosofia do caçador é de competição, é de apropriação, não é uma filosofia de coletivo. Em geral, quer dizer, no começo, as experiências iniciais da humanidade eram de caça e como se caçava no coletivo, mas depois ficou muito do caçador solitário e do caçador individualizado. O caçador é um homem de solidão. É interessante as pessoas que gostam de caçar e da caça permitida, né? Vai para a floresta caçar, vai um ou dois, mas o indivíduo caça sozinho, porque vai esse isolamento dele. Então é uma época que está muito voltada para esse isolamento. O caçador de Pokémon está caçando, tá, o que ele está caçando, tudo bem, mas ele está na lógica do caçar, e ele caça sozinho. E ele quer competir porque a caça do outro. Então é difícil falar nesse sentido de relações de respeito, de cuidado ou de solidariedade. É muito complicado termos essas posturas, especialmente na sociedade brasileira. Não sei em outros locais onde o jogo tenha feito tanto sucesso. Não sei como está a recepção disso em outros países ou em outras culturas. Mas no caso do brasileiro ou da nossa região, o grande sucesso se deve a esse individualismo que nós vemos por aqui. Né? Eu tenho realmente muito receio de, se por acaso sofrer algum infortúnio no trânsito, de alguém que vá parar e vá ligar ou vá se importar com o meu estado físico ou ligar. Sempre tem alguém, mas é interessante ver como as pessoas vão em busca da carteira, do objeto, do celular e não estão nem aí, quer dizer, pensando no próprio indivíduo, né? Então, essa sensação do individualismo é muito forte no sentido, eu vou cuidar do que é meu, porque tem uma série de ameaças que pode pegar o que é meu. Isso é muito, muito curioso. O Bauman, na obra dele do Medo Líquido, ele analisa como as casas, os prédios, esse excesso de câmeras, né, que existe. Então, se na tua casa tem muita câmera, na sua empresa tem muita câmera, todos os postos, escolas, então isso gera uma sensação de segurança, justamente porque tem-se a percepção de que a gente vive num mundo inseguro. E como trabalhar, professor, com essa, não vou dizer geração, mas com esses trabalhadores cada vez mais individualistas, cada vez mais com medo do outro. Quer dizer, cria uma dificuldade para os empresários de trabalhar em equipe, de todos irem buscarem pelo menos os mesmos resultados, de compartilharem. Então isso muda a forma que eu tenho que trabalhar para quebrar um pouco esse individualismo. Me lembrei na sua pergunta anterior, em relação ao comércio, às vendas, né? Como é que eu posso me comunicar com esse indivíduo? Um ponto interessante é que esse indivíduo ele tem um desejo muito forte de ser valorizado e de ser reconhecido na sua originalidade. Então, tem essa percepção de que eu, enquanto sujeito ou pessoa, eu quero ser tratado de modo especial. Então, aquele indivíduo que vai numa loja comprar, por exemplo, esse jovem, esse indivíduo em geral, né? Esse jovem que vai lá, ele vai em busca de ser visto e ser aceito com uma certa diferenciação, de ser bem tratado, alguma valorização dele. Nessa era do individual aqui, um primeiro ponto é estar atento às diferenças de cada um. Porque lá na tua indústria, se tem 50 funcionários, eles não vão ser iguais. Um vai usar piercing, outro vai usar tatuagem, outro vai cortar o cabelo não sei de que jeito, a outra você pode ter orientações sexuais diferentes, você pode ter ateu, você pode ter... Como é que eu me relaciono com um grupo tão diverso como esse? O primeiro interessante é, nessa era das identidades tão diversas, a valorização e o respeito desse indivíduo diferente. É só nesse momento em que esses indivíduos diferentes
tem a sua originalidade, a sua identidade, do que elas são vistas, valorizadas e respeitadas, é que a gente pode falar de um coletivo e de laços mais de solidariedade. Porque quando esse indivíduo diferente está com outros e esses outros o respeitam, isso rompe com aquele medo e com aquela sensação do outro é um perigo para mim. Justamente para melhor entender a diferença entre consumismo e consumo na época atual. Pois é, isso é uma coisa curiosa. O consumo, todos nós consumimos. E tem a ver com necessidades o consumo, né? Então, se você vai ao supermercado e você compra o necessário, aquilo que é o necessário, então é um ato de consumo. Então, se eu estou com uma camisa e essa camisa já está rasgando ou está para o trabalho, eu preciso de necessário. Então, o consumo, então eu vou e compro outra camisa, ou se o meu tênis está desgastado, eu preciso trocar de tênis e tal. Então, é por uma necessidade tanto da usabilidade dele. Tá? Então, eu preciso de um tênis. Isso é o consumo? Ainda não. Ainda é um consumo. Não, porque eu posso perguntar, mas qual tênis? Que a minha necessidade tem a ver com, eu preciso de proteção para os meus pés, é uma necessidade. Então eu preciso de um tênis. Agora, qual tênis? Então aqui eu posso, então o consumo tem a ver com uma necessidade ou necessidades que são urgentes, que existem. O consumismo vai a partir de uma descoberta muito interessante, que tem a ver até com uma questão psicológica, que foi do Freud. Na psicanálise, a definição do humano é que nós somos desejo e que o nosso desejo é insaciável e que esse desejo ele pode ser direcionado e ele pode ser alocado para muita coisa, inclusive para objetos. A necessidade é uma coisa, mas quando eu junto à necessidade o desejo, eu então vou para um tênis do meu desejo. Porque um tênis durável, um tênis que me dê proteção para o trabalho, existe no mercado vários. Agora, quando eu apresento para um sujeito um conceito de tênis, quando eu apresento para ele um desejo vinculado a esse produto, eu estou dando a chave para o consumismo. Então, o consumismo tem a ver com adquirir coisas além do necessário e que venham satisfazer algum desejo, não alguma necessidade. Compreende? Então, a lógica do consumismo tem a ver com uma lógica não da razão, porque se nós fôssemos racionais, as nossas indústrias estavam falindo já, é um problema. No intervalo, o senhor estava dizendo do problema do Japão, onde as pessoas, se eu fizer aquelas perguntas do consumo, eu realmente preciso? Preciso agora? Eu posso comprar agora? Aquelas perguntas racionais, então quebra com o consumismo. Porque o indivíduo ele vai pensar, ele vai parar, o produto vai ficar estacionado e não vai sair. Então o consumismo tem a ver com uma lógica do além do necessário e tem a ver com a ideia de vem satisfazer um desejo. Agora, isso repercute na época atual, porque as indústrias aproveitaram muito bem isso. Elas aproveitam muito bem essa ideia de lançar produtos sempre novos, ou com alguma coisa de novidade, ou dizer que tem alguma coisa de novidade nisso. Então, e isso vai, então, para o campo das subjetividades, das vidas, e repercute nisso, né, de que a minha vida também pode ser mudada, né? Essa é a ideia de um mundo líquido, que é como o rio, como a água do rio, que corre no rio, vai para o mar e depois pode vir para a minha garrafa. A água, ela pode assumir, o líquido, né, pode assumir formas muito mais rápidas e pode mudar essas formas diferente do sólido, né? Então, de fato, é um grande desafio para os empresários, um desafio para os publicitários, como conseguir despertar o desejo despertar desses consumidores. O grande desafio é encontrar, mostrar para o consumidor que isso que eu estou propondo para ele é novo, em relação ao que ele já tinha no mercado. Realmente, pesquisas mostram que as duas palavras mágicas é novo e grátis.
Que são as palavras que mais chamam a atenção do consumidor. O segundo ponto do consumidor é dizer, você é especial para nós. Você é único para nós. De alguma forma, essa sensação de que você é único para nós. Do seu jeito, não importa se você está com metade do cabelo azul e metade sem cabelo. Se você me apresenta com piercing, tatuagens, eu não vou olhar, nossa, que estranho que é você. Isso, não. Do jeito que você está se apresentando, esse é o grande desafio. Ainda não existe. Do jeito que você está apresentando, assim, você é especial para nós. Esse modo de identidade que está à busca do reconhecimento, né? Esse é o grande desafio e outra coisa interessante dos produtos, de inventar novos produtos, né? É muito isso, de encontrar diálogo, né? Com essas populações que são muito líquidas, né? Que adolescências, juventudes, né, e até na adultez de mudanças, e aproveitar também essas identidades novas. E existe algum sentido positivo na fluidez da sociedade do consumo? Interessante. Quais essas possibilidades? Eu vou falar do Bauman, o sentido de utopia. Utopia? O sentido positivo é assim, o primeiro, o mundo do jeito que está não está legal. Esse é um sentido curioso. Do jeito que está não está legal. Essa percepção de que as coisas do jeito que estão não tá bom assim. Porque se a gente pensa que o mundo do jeito que tá bom assim, a gente estaciona na coisa. Então acho que um ponto positivo é dar que essa ideia de primeiro para a utopia, o mundo, as coisas do jeito que está, ou a vida do jeito que está não tá bom. Ela pode ser melhor do jeito que está. Compreende? Então, quer dizer, essa percepção, eu vivi assim sempre, eu pensei assim sempre, eu acreditei sempre nisso, mas não necessariamente precisa ser assim. Então, isso é um ponto positivo, é interessante, sabe, perceber essa ideia de utopia. E segundo, nós podemos ter um mundo diferente. Podemos fazer, se nós fazemos coisas diferentes, se nós criamos, né, objetos tão diferentes, revolucionários, também nós podemos criar uma sociedade, é o sentido de utopia, né? Eu acho que por trás da sociedade líquida você pode pensar a metáfora de uma sociedade melhor no futuro, que pode ir se aperfeiçoando, né? Assim como os nossos objetos vão se aperfeiçoando, talvez as nossas relações, né, uma sociedade com direitos humanos, com mais respeito ao próximo, isso também pode ir, claro que não é uma certeza ou uma profecia, né? A palavra que eu usei foi utopia. E outra coisa positiva dessa sociedade líquida é que as pessoas estão inventando modos de viver diferentes. É uma sociedade que ela está muito rica de tipos de vida. Então a única certeza continua sendo a certeza da mudança. Da mudança. E mudança constante. Meus agradecimentos. Foi esclarecedor e ao mesmo tempo deixou com certeza muitas dúvidas no ar. Uma forma de provocar realmente. Certo. E isso é o que eu admiro muito nos filósofos, como o senhor, de justamente colocar mais perguntas do que respostas, que faz realmente a gente se mexer para melhor compreender o mundo no qual estamos inseridos. Então, muito obrigado mesmo, Eu que professor. agradeço. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócios. Escreva para nós, envie críticas, sugestões, diretamente para o nosso e-mail, tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.